Resumo da semana com o professor Oswaldo Bastos. Bem, eu decidi dar um subtítulo genérico a esse vídeo dessa semana, análise de cenário, exatamente porque é claro que o centro de toda a discussão terminou sendo o vídeo postado pelo presidente Bolsonaro no Twitter, né? Muito bem. E em volta disso tem uma série de questões de certa complexidade que eu gostaria aqui de rapidamente refletir sobre isso, né? Primeiramente, o brasileiro ainda não caiu a ficha de que, de fato, nós estamos num novo tempo e que as mudanças proporcionadas pela tecnologia nas nossas vidas, ela é muito maior do que qualquer ideologia que o ser humano tenha criado. Bom, em decorrência do avanço tecnológico, você tem aí esse avanço tecnológico sendo utilizado para a difusão de ideologias revolucionárias. Como eu sempre digo, e estudo muito sobre isso, a pós-modernidade é teoria revolucionária aplicada. Quem consegue entender isso, entende. Quem não entende, né? Sinto muito. Os meus vídeos estão aí, todo o meu canal aí, tentando esclarecer essas questões e como essas ideologias revolucionárias elas se refletem nas mais diversas dimensões da nossa vida. Enfim. E uma outra coisa que está aí decorrente, paralela a essa questão do vídeo do presidente Bolsonaro, é também o fato de que o brasileiro sempre se acostumou a viver de fantasia. O grande lance do brasileiro é exatamente aquilo que a postagem do vídeo termina por revelar. Ou seja, você não pode revelar, você não pode denunciar o nosso estilo de vida, bem próprio do brasileiro. Se você pegar lá o Casagrande Senzala, de Gilberto Freire, publicado em 1933, logo no início, uma das grandes questões que o Gilberto Freire tenta responder com a publicação desse livro é exatamente se o Brasil faria parte desse concerto, desse conjunto chamado civilização ocidental. Isto porque já era muito claro que tudo que, evidentemente, nós temos uma origem europeia, que depois vai se agregando aí a influência indígena, a influência africana, e tudo isso vai ganhando essa mistura racial, cultural, ela vai ganhando proporções, perfis bastante próprios, né, do que viria a ser chamado de uma cultura brasileira, de uma sociedade brasileira. Então você vê que essa questão aí de que nós nos adaptamos à modernidade ocidental, à civilização ocidental, já é uma coisa antiga na literatura brasileira, né? E de fato as coisas por aqui sempre foram feitas de uma maneira bastante própria, né? E nós não chegamos a ter instituições tão sintonizadas com a origem europeia. A princípio isso não é um problema, né? De forma alguma. É uma cultura que vai se desenvolvendo, o povo ali e tal, a questão da formação histórica e tal, né? E o Gilberto Freire até no livro ele também defende a tese de que essa mistura terminou sendo uma grande vantagem
para o brasileiro, para o Brasil, porque nos deu uma formação muito particular, e ele vê nisso uma vantagem, né? Ao contrário do que muitos pensam. Mas uma das características dessa formação é exatamente, terminou sendo a nossa incapacidade de lidar com o mundo real, ou pelo menos, se não uma incapacidade, pelo menos uma grande dificuldade de lidar com o mundo real. Mas recentemente você vê aí algo muito parecido que aconteceu nos Estados Unidos com o Trump, né? E aqui no Brasil, a grande mobilização por parte de políticos, né? De todos os partidos, por parte da grande imprensa, né? Em menosprezar a candidatura e a campanha de Jair Bolsonaro. Eu tenho vídeos aqui nos meus arquivos que circularam aí pelas redes, né? Onde aparecem os mais destacados líderes políticos, repórteres, né? Dizendo, Bolsonaro não vai nem para o primeiro turno, Bolsonaro, né, fazendo piada e tal. Quer dizer, o pessoal acreditava mesmo ainda que este tipo de campanha teria o efeito que eles desejavam, né? Eles não perceberam, tá aí o erro de análise de cenário, eles não perceberam que essa postura já não estava convencendo a grande maioria de brasileiros, né? E você vê que esse erro de análise de cenário, ele continua. Observemos, por exemplo, a questão agora com esse vídeo, vamos entrar com um processo de impeachment por falta de decoro. Isso feito, capitaneado pela esquerda da imprensa, pela esquerda acadêmica, pela esquerda política. E eles não percebem, né, que, vamos supor, o Bolsonaro fosse impeachmentado por esse ou por aquele motivo, seja que tempo for, quem iria assumir a presidência é um general. Né? Ou seja, o temor da volta de uma ditadura, dos generais, a própria esquerda está preparando o caminho para isso. Né? Mas a ânsia, né, de atacar o presidente, atacar o projeto de governo, é maior do que qualquer coisa. E essa questão que a postagem do vídeo nos trouxe, tem um outro lado também extremamente importante, que já era flagrante, mas que agora, que é exatamente qual é o grande problema da nação hoje, qual é a grande preocupação da nação. Isso foi muito visto durante a própria campanha, né? Por que não votar em Bolsonaro? Porque ele era racista, homofóbico, machista, fascista, né? Ou seja, jargões associativos, como eu sempre tenho chamado aqui atenção para isso, né? Independente de qual tema em que esta questão aparece, né? Que tira do indivíduo a capacidade de reflexão, né? Então, qual é o grande problema hoje para a nação brasileira? Qual é a grande ânsia? Qual é o grande projeto para a nação brasileira, segundo muitas pessoas, organizações, instituições? O grande problema para a nação brasileira é sexo. O que muitos brasileiros estão ansiando é o mais completo desregramento, digamos assim,
moral e jurídico, na dimensão sexo. Você vê então um sem número de brasileiros, de todas as classes sociais, nível de escolaridade, renda, religião. Você vê um sem número de brasileiros que tem o sexo como a grande preocupação da nação. É o grande problema a ser resolvido pela nação. O problema não é o desenvolvimento, a geração de emprego, a reversão desse quadro de recessão, a retomada do crescimento, a retomada da confiança dos investidores externos para que venham de novo investir na aplicação dos seus recursos financeiros na geração de emprego no Brasil, investimento em indústria, a recuperação da infraestrutura que foi toda arrebentada. Não, a grande preocupação é sexo. Se nós pudermos praticar sexo na rua, nas escolas, nas instituições de ensino, no nível superior, nas faculdades, nas universidades, então o Brasil está bem. Então, nós temos aí um problema. Porque, veja bem, a visão que essa nova geração, e aqui eu não estou falando de garotos e garotas, não, estou falando de... É claro que isso atinge aí a rapaziada aí da adolescência e dos jovens adultos, sem dúvida, são os mais atingidos por isso, porque foram sacrificados nesse sentido para enxergar a coisa dessa forma, mas olha o sem número de adultos, inclusive com idade mais avançada, que também faz parte disso que eu estou chamando geração, que tem como preocupação da nação o sexo. O sexo, a sexualidade, agora chamada de gênero, esse é o grande problema. Aí fica a pergunta, quem vai assumir esse país futuramente? Qual é a formação técnica, intelectual, das pessoas que irão assumir gradativamente os destinos deste país daqui a 50 anos, por exemplo? Quem vai estar na frente deste país? Qual é o futuro dessa nação enquanto nação? Então, essa é a grande questão, né? Porque você pode... O que foi denunciado pelo presidente Jair Bolsonaro é crime. Artigo 233 do Código Penal, ato obsceno. Publicar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto, praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público, praticar. Detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Aí você tem uma escola de samba que decidiu inverter toda a perspectiva do Evangelho e colocar Satanás vencendo Jesus. Ora, isso não é uma questão simplesmente de fé. Primeiramente, isso é uma questão de conhecer ou não o Evangelho e a profundidade dos ensinamentos do Evangelho. Se você acha que Satanás venceu Jesus, você não conhece absolutamente nada dos Evangelhos, porque só para demarcar essa questão, só para demarcar, você já começa tendo a vitória de Jesus sobre Satanás, a começar pela própria tentação no deserto. E você deixa de entender também qual é o profundo e verdadeiro significado do fenômeno da crucificação. Mas, além disso, o vilipêndio à religião cristã pode. Se fosse
se fosse o Satanás vencendo um orixá, o mundo ia desabar. Se fosse o Satanás vencendo Buda, o mundo ia desabar. Se fosse Satanás vencendo Maomé, o mundo ia desabar também. Mas Satanás vencendo Jesus Cristo pode. Porque aquela velha história, né? O discurso do ódio, que é um jargão, uma teoria criada pela esquerda neomarxista no mundo todo, o discurso do ódio depende de quem fala e de quem faz. Se você é da esquerda, se você é do time dos bonzinhos, como eles se autodenominam, então você pode vilipendiar o que você quiser. É como se o direito ele estivesse suspenso. É como se abrisse um parêntese para a aplicação do direito. Então você pode praticar sexo na rua durante o carnaval, desde que você entenda que aquilo ali não é um ato criminoso, libidinoso, é uma performance. Não, é uma performance. Criança pegando em homem nu, em espetáculo de museu, que está enquadrado diretamente no artigo 240 do ECA. Ali era para ter sido processado todo mundo, artista, diretor de museu, diretor gerente de agência bancária, financiadora, todo mundo, pai, mãe, todo mundo. Mas era uma performance. Há uma performance, então isto legitima a suspensão do direito. Isso legitima um parêntese. Olha, o direito aqui não pode ser aplicado, porque isto aqui é uma performance, é uma liberdade de expressão. O absurdo é se um presidente ele quebra a sua ilusão de que o carnaval é uma festa, ele mostra explicitamente que o carnaval virou uma forma de vilipendiar a moral, os bons costumes, as religiões, a religião, vou até tirar o plural, porque não são as religiões, é a religião, a religião cristã. Então, se você observar, então, você deixa de ter o carnaval como uma festa, algo que nunca foi tão puro assim. Você deixa de ter o carnaval como, de fato, um ambiente de diversão. As próprias escolas de samba, os blocos que sempre se voltaram para homenagear pessoas que eles, que aquela comunidade ali, o bloco, a escola de samba, entendia por ser homenageado. Tudo bem. Não. A coisa agora está voltada para uma política de agressão. Para uma política de vilipêndio. Desde que, partindo dos bonzinhos, esse vilipêndio pode. Neste momento, o direito está suspenso. Abre-se um parêntese na aplicação do direito, porque ali é uma performance, é uma liberdade de expressão. Então, este para mim é o grande ponto de reflexão desta semana, e que não se reduz apenas à postagem de um vídeo no Twitter pelo presidente, mas sim o que isto passou a significar, o que isto passou a representar. Isto mostra a fragilidade do nosso futuro, do nosso presente e, por conseguinte, do nosso futuro. O que esperar dessa nova geração de jovens, não só eles, mas dessa geração de jovens que está aí, que tem sexo como grande problema das suas vidas, a grande questão das suas vidas, e mesmo traduzem isso como um grande problema da nação. O que esperar do futuro deste país? Não se trata de
discutir aqui o que cada um faz na sua vida particular. Porque a vida, o nome está dizendo, né? Vida particular. O que se trata, sim, aqui é de uma preocupação com a realidade e o futuro de uma nação. E que cabe às novas gerações, isso é uma evolução natural, sempre foi assim, cabe às novas gerações estarem preparadas para assumir este país. E aí vem a questão, será que as nossas universidades, as nossas instituições de nível superior, as nossas escolas, o nosso ensino em geral, ele está, de fato, preparando esta nova geração para assumir a responsabilidade de mover uma nação para o futuro? E que futuro será esse? Então, esta aqui, para mim, foi... É claro que não foi só isso que ocorreu durante a semana, mas em função dos desdobramentos, né, desta polêmica, eu resolvi gravar esse vídeo com essa reflexão e trazendo aí esse conjunto de elementos que fazem parte desse cenário. Tá bom? Se você gostou, se inscreva no meu canal, divulgue o meu trabalho. Seminário Crítica e Crise. Muito obrigado pela sua atenção.